Olá pessoal, a conversa do momento em todos os locais é sobre o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, que autoriza a posse e aporte de armas para diversas categorias de profissionais, né? E no bojo desse decreto também muitas armas, muitos calibres que eram considerados restritos, privativos de uso das Forças Armadas, de uso da Polícia Militar, também deixaram de ser restritas. E o que isso muda? Talvez o nosso presidente tenha dado um tiro no pé, porque visando trazer para a população mais segurança, o que ele fez foi, na verdade, antecipar a saída de muitos marginais, de muitos chefes de quadrilhas que estão presos, antecipar a saída dessas pessoas dos presídios. E eu vou lhe explicar por quê. O decreto do presidente tornou diversas armas que antes eram consideradas de uso restrito, que a pena de prisão por porte e posse dessas armas era uma pena mais grave, mais gravosa. Com o novo decreto, fazendo com que essas armas deixem de ser de uso restrito, a pena diminui. Olha o que diz o decreto do presidente. O artigo 2º diz assim: para fins do disposto neste decreto, considera-se arma de fogo de uso permitido arma de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte com a utilização de munição comum, que não atinjam na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras ou 1.620 joules. O que vem a ser esse 1.620 joules? Isso é a capacidade de energia cinética que a arma tem. Antes desse decreto, as armas que eram consideradas de uso permitido, elas possuíam 407 joules. Era o revólver calibre 22, o 38, a pistola 380. Só que com o novo decreto do presidente ampliando essa energia cinética dessas armas consideradas de uso permitido para 1.620 joules, o que é que ocorre? O 357, que é um calibre poderosíssimo, passa a ser de uso permitido. A .40, o 44, a 45, e essas armas a 9mm, elas agora passam a ser de uso permitido. E em que isso influencia no sistema prisional? O que é que muda? Porque eu disse a você que muitos presidiários, muitos presos que estão lá por porte ilegal de arma, por contrabando, comércio de arma, de uso restrito, sairão mais cedo. Porque a pena para arma de uso permitido é menor. A pena é menor. A pena para arma de uso permitido vai de 2 a 4 anos. Já o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento prevê reclusão de 3 a 6 anos para arma de uso restrito. Aí você diz assim, sim, mas quando o cara cometeu o crime, era proibido. Mas só que tem um detalhe, meu amigo. Existe no artigo 2º do nosso Código Penal um dispositivo que diz que a lei mais benéfica ela deve retroagir. E com esse decreto do presidente, o que é que ocorre? Ocorreu o que nós chamamos de novatio legis in melior. Ou seja, uma lei nova é melhor do que a lei velha. Então essa lei ela pode retroagir no tempo. Olha o que diz o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Você entendeu agora? Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Cheirar cocaína, portar cocaína, hoje é crime. Você portar, tem depósito, transitar com ela, ter consigo, vender, comprar, é crime. Amanhã, um exemplo esdrúxulo, amanhã deixa de ser crime. Vem uma lei e diz, a partir de hoje, vender cocaína, transportar cocaína, tem depósito de cocaína, não é mais crime. Você sabe o que é que ocorre? Todas aquelas pessoas que foram condenadas pelo tráfico de cocaína, pelo porte de cocaína, posse,
todas elas têm que ser liberadas, porque essa lei ela tem que retroagir no tempo para beneficiar essas pessoas. Então, se um preso que está lá porque estava portando uma arma 9mm e que a pena vai de 3 a 6 anos, deixa eu ver, de 3 a 6 anos. Se ele já cumpriu a pena de 2 a 4 anos, que é da arma de uso permitido, ele já pode sair. Ele já pode ser todos aqueles presos que foram condenados por porte, posse de arma de uso restrito. Eles têm direito agora a pedir a redução de pena. Terão as suas penas reduzidas, porque a lei deve retroagir para beneficiar essas pessoas. Portanto, tem muita gente comemorando antes da hora. Eu torço, sinceramente, que esse decreto seja considerado inconstitucional, mesmo porque o presidente da República ele usurpou a competência de outras pessoas que estão na lei aptas a deliberarem sobre o assunto, né? Por exemplo, armas de militares das Forças Armadas. Quem tem que deliberar é o comando do Exército. O artigo 23 do Estatuto do Desarmamento diz o seguinte: a classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro, ele não é competência dele dizer o que é arma de uso proibido, ou de uso restrito e de uso permitido. Compete, tem que ser mediante uma proposta do comandante do Exército. Então, quando o presidente da República se exacerba no seu decreto e diz que agora a .40, a 9mm são arma de uso permitido, ele está extrapolando. E tem muitas coisas aí envolvidas nesse decreto que compete ao Congresso Nacional, ao Legislativo também. O Executivo não pode legislar. O nosso presidente ele é o chefe do Poder Executivo Federal. Ele não tem competência para legislar. Só o Legislativo está usurpando, está misturando os poderes. Então, eu sinceramente, eu faço votos de que esse decreto não passe, que ele seja anulado. E ainda assim, a gente ainda corre o risco, se nesse intervalo, enquanto esse decreto está sendo válido, muita gente pode entrar agora com pedido de reconhecimento da novatio legis in melior e ter a sua pena reduzida, porque o decreto está valendo. Quando ele for anulado, é outra coisa. E aí quem já foi solto, foi solto. Quem teve a pena reduzida, já teve. Houve uma vez em que, por um engano, eu não sei, a Anvisa colocou lá que o cheirinho, isso que a gente conhece como cheirinho da Loló, a lança-perfume, não era mais droga. E o que aconteceu? Uma enxurrada de pedidos de revisão de pena para retroagir. E teve que retroagir. Depois foi visto que foi feito um engano e tal, conserta. Mas aquelas pessoas que tiveram a pena reduzida, tiveram, acabou. Não podiam mais ter a sua pena agravada novamente. Portanto, vamos considerar, não estou aqui discutindo se é bom ou se não é bom, está todo mundo armado. Estou discutindo que o presidente, visando combater a criminalidade, o que ele fez na prática foi fazer com que os criminosos condenados nesse tipo de delito tivessem as suas penas reduzidas. Inclusive, o porte de arma de uso restrito, que está na Lei 8.072 de 1990, tido como hediondo, deixa de ser hediondo. Porque nós agora só temos poucas armas consideradas de uso restrito. Porque as armas que a criminalidade mais usa hoje é o quê? É a .40, o 357, a 45, 44. São as armas preferidas dos criminosos, que já usavam muito antes, até da própria polícia militar, pelo menos aqui no estado da Bahia, usar. Né? Então hoje o que permaneceu? A .50, continua sendo de calibre restrito, arma restrita, e a .454, armas que você dificilmente ouve falar. Mas as mais comuns no meio da criminalidade, que é a 9mm, a .40, a 357,
todas essas agora não são mais de uso restrito. Automaticamente deixou de ser crime hediondo quem foi condenado, sentenciado por esse delito de estar portando essas armas de uso restrito. Não é mais crime hediondo portar ilegalmente uma 9mm. E automaticamente o fato de deixar de ser crime hediondo traz uma série de vantagens para a pessoa do condenado. Portanto, esse é o meu recado. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, analise a coisa com um prisma geral, sem emoção, sem paixão política. Não se trata de partido político, se trata da vida da população. Se trata da segurança da população. Eu não quero emitir juízo de valor e vou me ater apenas a esse dado técnico que o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal nos traz. Ok? Muito obrigado a todos.